Olá, cursistas! Sejam todos muito bem-vindos novamente. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Relembrando, meu nome é William Fernandes e daremos continuidade com a disciplina Direito Empresarial. Antes de iniciarmos, novamente relembro a vocês que todos tenham em mãos papel e caneta para possíveis anotações de dúvidas, de modo que elas sejam posteriormente postadas no fórum Tira Dúvidas de cada uma de nossas aulas. Logo, o façam no fórum pertinente. Como vocês já estão iniciados nos moldes da educação à distância, para que tenhamos um bom resultado, todos sabem da necessidade de uma real dedicação com a disciplina. Isso implica, então, a leitura de nossa apostila. Já falamos isso anteriormente. Tudo bem? Então, iniciemos nossa aula de hoje. Na aula anterior, fizemos algumas reflexões que envolveram conceitos de comércio, direito empresarial, o novo Código Civil e o direito empresarial, a empresa, o nome empresarial, o ponto comercial e o direito do consumidor. Todos esses conteúdos podem ser encontrados das páginas 11 a 43 de nossa apostila, ok? Hoje daremos sequência ao conteúdo. Ainda falaremos sobre as relações jurídicas de consumo, sobre o direito societário, falência e recuperação judicial. Esses conteúdos, eles podem ser encontrados das páginas 44 a 66 da nossa apostila. A defesa dos direitos do consumidor pode ser exercida tanto pela via judicial quanto administrativa. Na esfera administrativa, essa defesa é realizada pela Administração Pública Federal, que possui competência através do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é o SNDC. Em caso de infração aos direitos dos consumidores, são aplicadas sanções administrativas, previstas nos artigos 55 a 60 do CDC. Entre as sanções previstas estão a pena de multa, apreensão do produto, inutilização de produto, cassação de registro de produto ou serviços, proibição de fabricação de produto, suspensão de fornecimento de produto ou serviço, suspensão temporária da atividade, revogação de concessão ou permissão de uso, interdição, intervenção administrativa. A sanção ela é aplicada após o procedimento administrativo, no qual é analisado o concreto e os aspectos legais, tal como a gravidade da infração e a ocorrência de reincidência. Já vimos que o consumidor, então, ele está protegido na relação de consumo, podendo exigir reparação pelos danos sofridos. Da mesma forma, o CDC, ele prevê ainda a possibilidade de proteção ao consumidor mediante tutela penal. Os tipos penais estão previstos a partir do artigo 61 e não excluem outros presentes no Código Penal, que também trata de infrações ao consumidor. Vamos citar alguns crimes contra a relação de consumo, dentre aqueles previstos no artigo 61 do CDC. Então, os crimes contra a relação de consumo. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade. Aqui nós teremos, então, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações sobre ele que constem em cadastro, bancos de dados, fichas e registros. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Aprendemos que o direito do consumidor tem como elemento o consumidor e o fornecedor e como objeto o produto ou serviço prestado. Vocês lembram na nossa última aula? Ainda foram explanados os direitos básicos do consumidor, constantes no artigo 6º do CDC. A proteção dos direitos acima mencionados se dá tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, sendo que o CDC traz também sanções penais face a infrações cometidas pelos fornecedores. Passaremos ao estudo do direito societário, isto é, a lei que regulamenta as sociedades das empresas. O empresário pode realizar atividade empresarial sozinho e arcando com todos os riscos inerentes. Contudo, o empresário
pode associar-se a outras pessoas, buscando facilitar o seu empreendimento, surgindo a sociedade empresária. Assim, a sociedade empresária pode ser conceituada como sendo a pessoa jurídica de direito privado, não estatal, que tem por objetivo social a exploração de atividade empresarial. Aqui nós temos essa definição que nós acabamos de ler para vocês, tá? Que está no artigo 981 do Código Civil de 2002. Relembrando, sociedade empresária é o contrato celebrado entre pessoas físicas ou jurídicas ou somente entre pessoas físicas por meio do qual se obrigam reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Alguns elementos são indispensáveis para a constituição da sociedade empresária, a saber, estatuto ou contrato social, agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, pluralidade de sócios, capital, affectio societatis ou interesse capital, vontade de associar-se, participação dos sócios nos lucros ou prejuízos da empresa. A partir da existência desses requisitos, a sociedade poderá ser constituída e o seu ato constitutivo deve ser registrado na junta comercial, ou, quando for o caso, acumulação com autorização estatal para operar. A sociedade adquirirá personalidade jurídica e será tratada como se fosse uma pessoa totalmente desassociada das pessoas dos seus sócios. Importante destacar que é sociedade empresária a que exerce atividade típica de empresário e tem registro na junta comercial. As outras sociedades de médico, advogado, contadores são sociedades simples. Fixem isso. A sociedade simples tem como característica a personalidade na administração da sociedade e no exercício da atividade, as instalações simplificadas e as regras simplificadas. A sociedade simples não está sujeita às regras de falência, seguindo as regras da insolvência civil, que são mais simplificadas. Na próxima aula, estudaremos sobre as regras de falência. Antigamente, as sociedades eram divididas por seu objetivo social, ou seja, comércio na junta comercial e prestação de serviço no cartório. Atualmente, com o novo Código Civil, em regra geral, as sociedades passam a ser classificadas pela estrutura, pessoalidade no atendimento aos clientes e regime jurídico. As sociedades que podem se enquadrar nessa hipótese são as de representação comercial, cabeleireiro, mecânico, pintura, serviço administrativo, qualquer atividade regulamentada ou não regulamentada. Já a sociedade empresarial tem como características a impessoalidade na administração da sociedade e no exercício da atividade pelos próprios sócios. Estabelecimento complexo, regras complexas e sujeição das regras da falência e concordata. Falaremos agora, então, sobre as modalidades de sociedades empresárias, iniciando pelas sociedades despersonificadas. As sociedades despersonificadas são sociedades que, apesar de se constituírem da união de pessoas que habitualmente realizam uma atividade empresarial, não podem ser consideradas como uma pessoa jurídica, desvencilhada da figura de seus sócios. No caso, seria a sociedade irregular ou de fato e a sociedade em cota de participação. As sociedades irregulares ou de fato também são tratadas pelo Código Civil e são aquelas que, apesar de preencher os requisitos próprios das sociedades empresariais, existem informalmente, sem um registro adequado nas juntas comerciais. Não possuem nome empresarial e podemos classificá-las em sociedade regular, a que possui ato constitutivo escrito, embora não registrado. E sociedade de fato, a que não possui sequer ato constitutivo escrito. Nessas sociedades, a responsabilidade dos sócios é ilimitada. Não possui responsabilidade jurídica plena,
Ou seja, é uma pessoa jurídica imperfeita ou também conhecida como quase pessoa jurídica. As pessoas podem demandar contra a empresa ou contra os próprios sócios, uma vez que estes não possuem a proteção do seu patrimônio que ocorre quando a sociedade é regular. Aqui, palavras-chave que caracterizam essas duas sociedades. A a personificada, que deve ser registrada e tem pessoa jurídica. Em contrapartida, a despersonificada, que é não registrada, não tem pessoa jurídica, é uma sociedade, e aí também a sociedade regular, a de fato, e os sócios com responsabilidade ilimitada. A sociedade despersonalizada pode ser uma sociedade em cota de participação. Será chamada assim se a sociedade não possui nome empresarial próprio e as negociações são realizadas em nome próprio da firma ou denominação dos sócios ostensivos. Não possuem personalidade jurídica, já que não são registradas na junta comercial. Nessa espécie de sociedade, encontramos dois tipos de sócios. O sócio ostensivo, que responde ilimitadamente e todo o débito da sociedade é de sua responsabilidade, devendo ser obrigatoriamente o empresário, sendo que as negociações devem ser realizadas por seu intermédio. E o outro que é o sócio oculto. Este pode ou não ser empresário e possui responsabilidade limitada. Apenas a importância posta à disposição do sócio ostensivo. Esse tipo de empresa possui apenas um contrato para uso interno entre os sócios, não aparecendo perante terceiros. Esse contrato entre os sócios, ele não pode ser registrado no registro de comércio, mas nada impede que o ato constitutivo seja registrado no registro de títulos e documentos, para melhor resguardo dos interesses dos contratantes. Não tem nome, capital, nem personalidade jurídica. Não é irregular, mas a lei admite, embora seja despersonalizada e tenha caráter de sociedade secreta. A sociedade em conta de participação, em razão de suas características, não pode pedir falência ou recuperação judicial. Essa sociedade funciona com uma conta corrente que é comum aos sócios ostensivos e ocultos, traduzindo monetariamente as operações realizadas e uma participação, onde os sócios participam da divisão dos lucros. Por exemplo, as aplicações em fundos realizadas pelos bancos. O banco, sócio ostensivo, tem um contrato com seus clientes, sócio oculto, para aplicar valores depositados, dividindo com estes os lucros recebidos pela sua participação. Até aqui, falamos sobre o direito societário, apresentando os elementos indispensáveis à formação de uma empresa, além de pluralidades de sócios, capital, affectio societatis, participação dos sócios nos lucros ou prejuízos das empresas, apresentando os tipos de empresas societárias despersonalizadas, aquelas desprovidas de personalidade jurídica, que podem ser sociedades irregulares ou, de fato, ou sociedades em conta de participação. Agora, estudaremos a aula sobre personificação das sociedades e suas definições. As sociedades personificadas preenchem todos os requisitos necessários para a sua constituição e são regularmente registradas no Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. Os tipos de sociedade empresárias previstos na legislação brasileira são sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade de cotas de responsabilidade limitada e sociedade por ações. Vamos começar pela sociedade em nome coletivo. Essa sociedade só usa firma ou razão social. A regra é a seguinte: pode-se adotar o nome de todos os sócios ligados pelo símbolo I. I comercial. Todo mundo conhece esse símbolo. Permite também usar o nome de alguns dos sócios ou de um seguido da expressão I companhia, por extenso ou abreviado, que seria CIA. Por exemplo, as sociedades Antônio Rocha e CIA, Dias Martins e CIA.
Esse tipo societário é pouco utilizado, pois todos os sócios são empresários e respondem ilimitada e solidariamente, independente de ter integralizado ou não sua cota pela totalidade do débito restante da sociedade. Assim, pode alcançar os bens pessoais dos sócios, a gerência é atribuída apenas a um sócio. Vejamos. Sociedade de nome coletivo, como já falamos, composta por sócios que sejam pessoas físicas. Os sócios respondem ilimitadamente e solidariamente. A responsabilidade vai além do capital da empresa. A administração compete exclusivamente aos sócios. Exemplo, Antônio Rocha e Cia. Essa sociedade possui dois tipos de sócio. O sócio comanditário, aquele que entra com capital, porém ele não pode participar da gestão, nem ser empregado ou procurador da sociedade. E o sócio comanditado, ou comandante, que contribui com o trabalho e o capital, e será um empresário, necessariamente responsabilizando-se pela gestão. As responsabilidades, elas serão diferenciadas nesse tipo de sociedade. O sócio capitalista, ou os sócios capitalistas, ou comanditários, são obrigados apenas a complementar suas cotas do capital. Já os sócios gerentes ou comanditados são solidariamente responsáveis pelo pagamento do total do débito da sociedade. Esse tipo societário só usa firma ou razão social, composta pelos nomes apenas dos sócios comanditados, ou pelo menos de algum deles, acrescidos do complexo e Cia, ou por extenso. Vejamos. Sociedade em comandita simples. Relembrando, é uma sociedade composta por sócios comanditados e comanditários. Os sócios comanditados só pode ser pessoa física e responde ilimitadamente pelas obrigações sociais. Os sócios comanditários pode ser pessoa física ou jurídica e responde limitadamente de acordo com sua cota. Exemplo, Antônio Rocha e Cia. Passemos então para a sociedade em comandita por ações. Essa sociedade, ela poderá utilizar denominação ou firma, razão social, acrescida sempre da expressão comandita por ações. Caso use firma, só pode usar o nome dos comanditados, sócios, diretores ou gerentes. Por exemplo, André e Cia, comandita por ações. Essa sociedade não é regida pelo Código Civil, mas sim pela Lei 6.404, de 76, Lei das Sociedades Anônimas. Quanto aos tipos de sócios, adota a mesma nomenclatura e responsabilidade da comandita simples. Os sócios gerentes ou os comanditados são solidariamente responsáveis pelo pagamento do total do débito e serão diretores e gerentes, nomeados no estatuto e destituídos por 2/3 dos votos dos sócios. Já os sócios comanditários, cujas ações já se encontram integralizadas, por mais nada, seriam responsáveis e representam demais acionistas. Trata-se de sociedade híbrida, com características de comandita simples e sociedade anônima, sendo o grande diferencial em relação à sociedade em comandita simples. O fato de seu capital social ser dividido em ações, o que facilita a entrada e saída de seus sócios da sociedade. Resumindo, as sociedades personificadas são aquelas que encontram-se revestidas dos ditames legais, possuindo os seguintes tipos: sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade de cotas de responsabilidade limitada e sociedade por ações. Até aqui, estudamos a sociedade em nome coletivo, que adota a firma ou razão social como nome. Somente um sócio pode geri-la e os sócios respondem ilimitada e solidariamente por possíveis débitos da empresa. Estudaremos também a sociedade em comandita por ações, que mescla, características da sociedade comandita simples
quanto das sociedades anônimas. Continuaremos nossos estudos sobre sociedades empresariais, dando enfoque à formação da sociedade limitada. Segundo estatísticas do Departamento Nacional de Registro Comercial, a sociedade limitada é o tipo jurídico de sociedade mais utilizado no Brasil. Vejamos. Sociedade limitada, já falamos, é o tipo mais utilizado no Brasil. A responsabilidade dos sócios é limitada e restrita. Cotas do capital social, exemplo, Silva e Medeiros Limitada. Essa sociedade, ela adota firma e razão social ou denominação acrescida da palavra limitada, ou a abreviação LTDA. Por exemplo, Silva e Medeiros Limitada, Silva e Companhia Limitada, Silva, Medeiros e Companhia Limitada, ou Carro Feliz Lava Jato Limitada. Trata-se de uma sociedade onde duas ou mais pessoas se unem em interesses comuns, visando o exercício da atividade comercial, possuindo responsabilidade limitada ao capital subscrito na sociedade. O principal dever do sócio é o de integralizar as cotas que subscreveu, caso contrário, será remisso. Todos os sócios são solidariamente responsáveis. Porém, essa responsabilidade tem como limite o montante do capital social. À medida que ocorre a integralização do capital, a responsabilidade diminui, desaparecendo ao ser totalmente integralizado. Depois de completadas as cotas de cada sócio, os credores da sociedade nada mais podem exigir de qualquer um deles, no caso da administração ter sido exercido dentro da regularidade. Há algumas hipóteses em que os sócios respondem de forma subsidiária e limitada com o seu patrimônio pessoal. São elas: deliberações contrárias à lei ou ao contrato social, sociedade constituída somente por marido e mulher, constrangindo o artigo 999 do Código Civil, faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Outra são os débitos trabalhistas, em que o Poder Judiciário busca a proteção dos hipossuficientes nas relações trabalhistas. Também a desconsideração das personalidades, aliás, da personalidade jurídica, fraude contra credores, quando se utiliza da autonomia patrimonial da sociedade. Ainda, os débitos junto ao INSS e a desconsideração da personalidade jurídica para proteção das relações de consumo. Também, desconsideração da personalidade jurídica para ressarcimento integral dos danos causados ao meio ambiente. A nomeação do administrador da sociedade limitada pode ser efetivada de 3 maneiras. Vejamos. Diretamente no contrato social, no ato de sua constituição, posteriormente, através de um aditivo ao contrato social, que passa a ter a mesma natureza da modalidade anterior, sobretudo após a consolidação do contrato social, e através de ato separado, podendo ser, por exemplo, através de ata de reunião à Assembleia dos Sócios com respectivo termo de posse. O sócio-gerente, além do direito do que lhe corresponde na parcela de lucros, tem direito também à remuneração pelo trabalho de administrador. A sociedade pode contar também com um conselho fiscal. O conselho fiscal na sociedade limitada é facultativo. É um elemento de apoio aos integrantes da sociedade, notadamente na identificação de eventuais falhas ou desvios de finalidades da administração. Compete aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade. As deliberações serão tomadas por maioria de votos contados, segundo o valor das cotas de cada um. E pode ser por documento escrito, por unanimidade, em reunião ou em assembleia de sócios, que é obrigatório para a sociedade que possua mais de 10 sócios. Finalizamos, então, os conceitos ligados às sociedades limitadas, que é a forma
de sociedade mais utilizada no Brasil. As sociedades limitadas são administradas pelo sócio-gerente. Em continuação ao estudo dos tipos de sociedade, veremos agora a sociedade por ação, ou SA. Trata-se de uma sociedade cujo capital é dividido em ações. São criadas, em geral, para grandes empreendimentos. Vejamos. Sociedade por ações, sócios majoritários e minoritários. Exemplo, Vale SA. Grandes empreendimentos, capital dividido por ações, companhias abertas e companhias fechadas, Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. Quanto ao nome comercial, estas adotam a denominação, ou seja, podem usar um nome fantasia, seguido da expressão SA ou CIA. Excepcionalmente, admite-se o termo CIA no início. Admite-se também que se utilize o nome de uma pessoa, um sócio fundador, ou homenageando, seguindo das mesmas expressões. Aliás, perdão, ou um homenageado, seguido nas mesmas expressões. Uma característica fundamental que diferencia as sociedades anônimas das em comandita por ação é que os seus dirigentes, necessariamente, não precisam ser sócios da empresa. Basta que quem controle a maioria do capital social os indique em assembleia. Os acionistas têm responsabilidade apenas capital. Por eles, subscritos, o capital social é dividido em frações negociáveis, as ações. As empresas SA serão sempre empresariais e podem ser companhias abertas ou companhias fechadas. As companhias abertas serão, assim, consideradas se os valores mobiliários, se sua emissão estiver sendo negociada em bolsas ou no mercado de balcão. As companhias abertas devem ser registradas na CVM, ou seja, Comissão de Valores Mobiliários. As companhias fechadas não possuem registros na CVM e são, em sua maior parte, empresas familiares, sendo que o controle é interno pelos sócios majoritários. Existem alguns requisitos preliminares para uma construção de uma sociedade por ações, que são subscrição da integralidade das ações, integralização de pelo menos 10% das ações quando emitidas em dinheiro, o valor da entrada deve ser depositado no banco ou em outra instituição financeira autorizada pela CVM. Vamos clarear esses conceitos. O capital subscrito de uma empresa representa o total adquirido pelos acionistas. O capital integralizado representa a parcela do capital subscrito já quitado pelos acionistas. Ok? Na sociedade por ações, há dois tipos de sociedade. Os sócios majoritários, que detêm o controle acionário, por isso são chamados de controladores. Eles possuem a maioria das ações ordinárias, nominativas, com direito a voto, gerindo, portanto, a empresa. Entretanto, isso não quer dizer que sejam aqueles que possuem a maioria do capital, visto que podem ser subscrita até 2 terços do capital social em ações preferenciais, aqueles sem direito a voto nas sociedades anônimas. Existem também os sócios minoritários, que poderão ter ações ordinárias de forma minoritária, mesmo com direito a voto e preferência. Podemos identificar nessa sociedade 4 grandes órgãos: Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho da Administração e Diretoria. A Assembleia Geral Ordinária, AGO, é obrigatória, sendo que deve ocorrer pelo menos uma vez durante o exercício e deve ser realizada durante os 4 primeiros meses do ano. Tratará dos assuntos relativos à administração da sociedade. A Assembleia Geral Extraordinária, que é a AGE, é convocada sempre que necessária, por exemplo, para a reforma do Estatuto. O Conselho de Administração é obrigatório nas SAs de capital aberto. Trata da direção geral da empresa.
é composto por, no mínimo, 3 membros, eleito pela Assembleia Geral. Os conselheiros deverão ser acionistas da empresa e não podem ser pessoas jurídicas. A diretoria é eleita pelo Conselho de Administração ou pela AG e composta de, no mínimo, 2 membros, que poderão ou não ser acionistas da empresa. A gestão da diretoria é de 3 anos, permitida a reeleição. Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3, poderão fazer parte da diretoria. O Conselho Fiscal compõe-se de no mínimo 3 e no máximo 5 membros acionistas ou não. Sua função é fiscalizar a administração da empresa, eleito pela Assembleia Geral, e sua existência é obrigatória, fixem, obrigatória, mas seu funcionamento é facultativo. Podem ser convocados por 10% dos acionistas com direito a voto ou 5% de acionistas sem direito a voto. As sociedades por ações podem se originar da seguinte maneira. Então, em relação à origem da sociedade por ações, nós temos por transformação, que se dá quando uma sociedade passa de uma forma para outra, alterando sua estrutura. Por exemplo, uma empresa limitada passa para um SA, esse primeiro exemplo nosso aí. Ou por incorporação, que ocorre quando uma sociedade incorpora outra, sucedendo-a nos direitos e obrigações. Por exemplo, a empresa A, aqui no segundo exemplo, incorpora a empresa B. Dali em diante, fica apenas a empresa A. Compreenderam? Nesse terceiro exemplo, nós temos a fusão. Na fusão, acontece quando diversas sociedades se unem formando uma outra inédita. Por exemplo, nós temos a empresa A mais a empresa B, que fundiram e tornou-se a empresa C. Ou por cisão, que é o processo contrário da fusão. Ocorre quando empresa gera outras. Por exemplo, a empresa A ela vai se dividir em empresa C e D, que é o nosso último exemplo. Existe também o consórcio, que caracteriza-se como uma união de empresas, que visa constituir um capital social mais abrangente. Normalmente, trata-se da adesão temporária de várias empresas para a compra de determinado bem ou prestação de determinado serviço. Por exemplo, um consórcio de empreiteira para a construção de uma estrada. As sociedades coligadas são sociedades com sócios comuns interligadas ao mesmo grupo. Poderá haver dependência econômica ou não entre essas. Havendo, existirão as sociedades controladoras e controladas. A controladora é a que tem maioria do capital e as demais as controladas. O grupo de sociedades são as sociedades de sociedades que, apesar de se manterem independentes, unem recursos e esforços para a realização de objetos comuns. Relembrando então, as sociedades por ações adotam a denominação, ou nome fantasia como nome, seguindo a expressão SA ou CIA. Os dirigentes de um SA podem ou não serem sócios. A sociedade anônima, a SA, pode ser companhias abertas ou fechadas. Quanto aos sócios, esses podem ser majoritários ou minoritários. As SA são formadas por transformação, incorporação, fusão, cisão, consórcio, sociedades coligadas e grupos de sociedades. Terminamos aqui o nosso estudo sobre as sociedades por ações. Vamos então tratar de mais alguns conceitos importantes sobre o direito societário. O conceito de sociedade empresarial, de acordo com o artigo 981 do Código Civil de 2002, celebram um contrato de sociedade as pessoas que, reciprocamente, se obrigam a contribuir com bens e serviços para o exercício de atividade econômica e partilham entre si dos resultados. Uma primeira observação importante é a de que nem todas as sociedades empresárias são formadas através de um contrato. Na verdade, a sociedade pode ser formada por um contrato como um estatuto, convenção. Pode não parecer para você agora, mas existe uma brutal diferença entre essas duas categorias de sociedade. Existem princípios básicos de regulação do direito empresarial, né?
são eles. A sociedade empresarial é fruto de um contrato plurilateral ou de um estatuto. A sociedade é uma pessoa jurídica de direito privado. A conservação da empresa deve ser objeto de zelo. A minoria societária será sempre respeitada. A tutela da pequena e média empresa deverá ser alvo de uma maior preocupação e a liberdade de contratar e a autonomia da vontade, dentre outros, sempre prevalecerão como fruto da aplicação do direito privado. A sociedade empresarial formada por um contrato é denominada sociedade contratual. Por exemplo, a sociedade limitada, já aquela constituída através de um estatuto, é uma sociedade estatutária. Por exemplo, a sociedade anônima. Quando tratamos da sociedade contratual, devemos ter em mente que o contrato social não é um contrato comum. No contrato comum, vemos o encontro de vontades opostas em um momento específico. Exemplo, num contrato de compra e venda de automóvel, o comprador quer adquirir e o vendedor quer dispor o bem. Existe aqui a divergência de pretensões. No contrato societário, existe a chamada plurilateralidade, ou seja, um paralelismo de intenções. Todos os sócios desejam que a sociedade dê certo e que haja efetivamente o resultado esperado. Existe, portanto, um objetivo comum, que é buscado por todos os sócios que compõem a sociedade. No Estatuto existe uma grande semelhança com as proposições já apresentadas. Todos os sócios também lutam pelo desenvolvimento do objetivo social e esperam por ele para conseguir alcançar o objetivo de qualquer um que se envolve no meio empresarial, o lucro. A diferença está na autonomia do Estatuto. Primeiramente, ele tem forma pré-estabelecida. A Lei 6.404 de 76, Lei das Sociedades Anônimas, é em si um estatuto completo. Por escritura pública ou assembleia, 2 ou mais pessoas contribuem para a formação do capital social, adquirindo o direito de auferir lucros derivados da prática empresarial desempenhada pela entidade. Agora, vamos falar mais um pouco sobre personificação jurídica. A personificação jurídica só existe no universo jurídico. Resulta de uma ficção pragmática, pois ninguém nunca viu, por exemplo, uma pessoa jurídica andando pela rua. Óbvio, né? Assinando cheques, contratando empregados, por exemplo. Mas elas fazem isso porque o direito confere a esses entes inanimados uma existência modelo. Isso se faz necessário e atribui personalidade e regime jurídico próprios a entes coletivos, tendo em vista a persecução de determinados fins. A partir do momento em que a sociedade empresarial é registrada, seja através do registro de um contrato ou de um estatuto, ela recebe pelo direito o status de uma pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, ela é sujeito de direito e poderá, em virtude dessa atribuição legal, praticar atos jurídicos não vedados por lei. Seus sócios manterão relações jurídicas entre si e com nova pessoa que produzirem, com a nova pessoa que produzirem. Logo, não existe aqui uma associação de empresários que se utilizam de uma coletividade para exercer atividade empresária, mas perante terceiros é a sociedade que, com capacidade própria, negociará. Vejamos. A pessoa jurídica é reconhecida pelo direito como ente diverso dos sócios e com autonomia. Essa sociedade recebe uma tríplice capacidade: autonomia jurídica, autonomia negocial e autonomia patrimonial. Na autonomia jurídica, a sociedade é capacitada pelo direito para titularizar ativa e passivamente ações em juízo, pode ser parte em processo e eleger seus próprios representantes, que não precisam ser necessariamente os procuradores do sócio. Pela autonomia negocial, entende-se que uma pessoa jurídica pode, por exemplo, fazer compras. E pela autonomia patrimonial, a sociedade tem seu patrimônio inconfundível com o dos seus sócios. Desta forma, a sociedade responde com esse patrimônio pelas obrigações que assumir ou que os sócios assumirem em nome dela.
O estudo do direito exige bastante leitura das leis e dos instrumentos jurídicos. Nessa aula, apresentamos os principais conceitos e princípios, mas é importante que você veja essa aplicação na prática. Verifique algumas empresas que você tem relacionamento. Como são essas sociedades? Sociedades limitadas por ações? Quem são os sócios que compõem a diretoria? Dessa forma, você fixará melhor os conteúdos que falamos aqui. Quais as pessoas jurídicas que você tem relacionamento? Procure por modelos de contratos sociais ou estatutos sociais, onde todos esses conceitos estarão aplicados a uma realidade. Agora, após havermos estudado os tipos de empresa, passaremos ao estudo da possível falência dessas empresas, desde a abertura da falência até a finalização. Quando o empresário tem frustrada a sua atividade e as dívidas são maiores que o patrimônio social utilizado para a realização do seu empreendimento, está caracterizado o estado falimentar. Assim, a falência é um processo no qual os bens da sociedade empresária são apurados e vendidos, e o produto arrecadado é destinado a saldar as suas dívidas. Vejamos, falência, como já dissemos, é um processo de execução coletiva em que todos os bens da sociedade empresária, em estado falimentar, arrecadados para uma venda judicial forçada, com a distribuição proporcional do produto da venda entre os seus credores. O pedido de falência pode ser requerido pelo próprio empresário. Nesse caso, denomina-se de autofalência, ou pelos credores da sociedade, sendo que deve versar sobre a impontualidade ou a prática de atos de falência. A impontualidade, ela vai ocorrer quando um título de crédito não é saldado pelo empresário na data do vencimento. A prática de atos de falência que se caracterizam nas seguintes situações. Quando o empresário, ao ser executado em processo judicial, não paga, não deposita importância ou não nomeia bens a penhora dentro do prazo legal, ou quando o empresário procede à liquidação precipitada ou lança mão de meios ruinosos ou fraudulentos para realizar pagamentos, ou quando o empresário convoca credores e lhes propõe dilatação, remissão de créditos ou cessão de bens, ou quando o empresário realiza ou por atos inequívocos tenta realizar, com o fito de tentar retardar pagamento ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou totalidade de seu ativo a terceiros credores ou não. Ou também, quando o empresário transfere a terceiro o seu estabelecimento sem consentimento de todos os credores, salvo se ficar com bens suficientes para solver o seu passivo. Ainda, quando o empresário dá garantia real a algum credor sem ficar com bens livres e desembaraçados equivalentes às suas dívidas, ou tenta essa prática revelada por atos inequívocos. E ainda, quando o empresário, ao ausentar-se, não deixa representantes para administrar o negócio habilitado com recursos suficientes para pagar os credores, abandona o estabelecimento, oculta-se ou tenta ocultar-se, deixando furtivamente o seu domicílio. Apenas o empresário regular pode pedir falência. Já o empresário irregular ou de fato pode falir desde que a falência seja solicitada por terceiros. Contudo, diversas empresas não se sujeitam à falência, a saber, as seguradoras, as empresas de capitalização, as instituições financeiras, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. As seguradoras sofrem intervenção da SUSEP. A empresa de capitalização sofre liquidação por um interventor nomeado pelo Ministério da Fazenda. As instituições financeiras sofrem liquidação, intervenção decretada pelo Banco Central. Sendo inviável a liquidação, poderá ser decretada a falência. Na sociedade de economia mista, a participação pública impede a decretação de sua falência. O juiz que processa a falência
passa a ser o único capaz de decidir questões relativas à empresa falida. Na linguagem jurídica, se diz que ele será o juiz universal da falência e deve decidir as questões que envolvam o falido, inclusive a de credores particulares do sócio solidário. Porém, algumas ações não se sujeitam a essa universalidade do juízo: as execuções fiscais e as ações trabalhistas. As execuções fiscais em curso e ajuizadas antes ou posteriormente à declaração de falência, e as ações trabalhistas que devem ser ajuizadas e decididas inicialmente pela Justiça do Trabalho e depois, então, habilitadas no juízo da falência. O administrador judicial é o agente nomeado pelo juiz que tem a prerrogativa de administrar o acervo de bens da sociedade em estado falimentar. A massa falida é o acervo ativo e passivo de bens e interesses, tá? Ratificando, é o acervo ativo e passivo de bens e interesses. É quase uma pessoa jurídica, tem capacidade processual ativa e passiva. Passa a ser administrada e representada pelo administrador judicial. Assim, os efeitos da declaração de falência são: ocorre o vencimento antecipado de todos os títulos em nome do empresário, ficam suspensas todas as ações, também execuções individuais, o juízo da falência passa a ser um único juízo universal, o falido perde a administração dos seus bens, que passa ao administrador judicial. Após realizada a venda dos bens da sociedade empresária em falência, procede-se ao pagamento dos seus credores, pagando-se uma classe, depois a outra, e assim sucessivamente, até o esgotamento dos recursos, pela ordem estabelecida na Lei 11.101 de 2005. Temos a seguinte sequência. Primeiro, os encargos da massa são considerados como encargos da massa falida, as custas judiciais, seguros e despesas com a própria administração da própria massa falida e o salário do administrador. Segundo as dívidas da massa, custas pagas pelo credor, que requereu a falência, e as obrigações de atos válidos praticados pelo administrador provenientes de enriquecimento indevido de massa. Terceiro, os créditos trabalhistas, que são as indenizações por acidente de trabalho e outros créditos trabalhistas. Quarto, os créditos com direito real de garantia, hipoteca, penhor, anticrese, tá? Lembrando que anticrese é o direito real sobre imóvel alheio, em virtude do qual o credor obtém a posse da coisa a fim de perceber-lhe os frutos e imputá-los no pagamento da dívida, juros e capital. Quinto, os créditos fiscais e parafiscais nessa ordem: União, Estado, Distrito Federal e municípios, além das respectivas autarquias. Sexto, os créditos com privilégios especiais, que são decorrentes de expressa disposição legal. Aqui citamos o aluguel do prédio, imóveis do falido, como também os honorários advocatícios. E sétimo, os créditos com privilégio geral, que são as debentures e institutos ou caixa de aposentadoria. Debentures são valores mobiliários representativos de dívida de médio e longo prazo que asseguram seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora. E, por fim, os créditos quirografários, que não possuem nenhum privilégio, são as dívidas com fornecedores. De regra, todo crédito é quirografário, sendo crédito preferencial aquele com vantagem concedida pela lei a certos credores para terem prioridade sobre os concorrentes no recebimento do crédito, como acabamos de trabalhar. Terminada a liquidação, o administrador presta contas e tem sua remuneração arbitrada. O juiz, então, profere a sentença de encerramento da falência. O credor não satisfeito pode pedir uma certidão da quantia em aberto para uma futura execução. A sentença de extinção de obrigações sem crime falimentar se dá com pagamento ou novação dos créditos com garantia real ou rateio de mais de 40% do passivo, sendo facultado o depósito para complementar.
vale ratificar, aliás, explicar que novação é uma operação jurídica do direito das obrigações que consiste em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a obrigação anterior e originária. Então, a falência é quando o ativo de uma empresa é maior que o passivo desta, ou ainda quando, por má fé, esta empresa não salda suas dívidas. Ela pode ser pedida pelo próprio empresário ou por terceiro. Na falência, o administrador vende os bens e administra os créditos a fim de quitar os débitos, obedecendo a uma ordem legal. Continuaremos estudando a respeito da falência e as possibilidades ou formas de recuperação das condições de empresa com firma em atividade. Vejamos sobre recuperação judicial. A recuperação judicial é um benefício que o empresário, devedor em estado pré-falimentar, solicita em juízo, apresentando um plano para a superação das dificuldades financeiras, a fim de evitar perdas mais radicais para os credores, mantendo-se a empresa economicamente viável. Para solicitar a recuperação judicial, é preciso que esteja em atividade empresarial há mais de 2 anos, cumprir os requisitos do artigo 48 da Lei 11.101 de 2005, do qual faremos a leitura para maior esclarecimento. Artigo 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente sua atividade há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: não ser falido e, se o foi, estejam as responsabilidades daí decorrentes declaradas extintas por sentença transitada no julgado. Não ter, há menos de 5 anos, obtido a concessão de recuperação judicial, não ter, há menos de 8 anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial que trata a seção 5 deste capítulo, não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nessa lei. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiro do devedor, inventariante ou sócio remanescente. A recuperação acontece em 6 fases: o pedido, o deferimento ou indeferimento, a nomeação de administrador, o plano de recuperação, a intimação do plano e o prazo de 2 anos para cumprir o plano. O devedor tem 60 dias para apresentar plano de recuperação, que pode conter o prolongamento de prazos, alienação de filiais, aumento de capital, mudança de dirigentes, mudança de estrutura da empresa e qualquer outra medida que vise sanear as finanças da empresa. Se o plano for impugnado, pode ser convocada uma assembleia de credores para alteração do plano. Vencido o prazo e cumprida as obrigações, o juiz declara por sentença o encerramento da recuperação judicial. Durante o processo da recuperação, a falência pode ser decretada nos seguintes casos: por deliberação da Assembleia de Credores, na apresentação do plano, no prazo legal, rejeição do plano pela Assembleia, descumprimento de obrigação em 2 anos, contados da concessão da recuperação, pedido de falência de credor, não sujeito à recuperação, prática de ato de falência e desistência do pedido de recuperação. Os fornecedores que continuam fornecendo durante a recuperação judicial podem usufruir de privilégios. No caso de falência, seus créditos possuirão antecedência de pagamento em relação aos demais créditos. Já os débitos fiscais podem ser parcelados se a Fazenda Pública concordar. As microempresas poderão optar pelo plano geral acima descrito ou por um plano especial que englobará apenas os créditos quirografários. Vimos então que a falência, decretada sobre uma empresa devedora, pode ser recuperada pelo empresário em situações especiais determinadas em leis, obedecendo a prazos e condições específicas. E com isso encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos até aqui. Lembrem-se de acessar a sala virtual, como já dissemos anteriormente, participar de todos os fóruns
e principalmente de postar as suas dúvidas. E não se esqueçam do estudo da apostila. Por enquanto, é só bons estudos e até a próxima.